Queria convidar Milton Atum, por favor, para vir ao palco. Eu trouxe as coisas todas, Milton. Dona Tereza não deixou conter lá, não? Você vai mostrar alguma coisa? Vai sortear alguma coisa aí pra gente? Não? Gente, é com muita alegria que eu faço o lançamento de todos os livros do Milton, amigo querido, desde o primeiro, né, Milton? Vai pegar o microfone, a gente não vai sair daí. Boa noite, senhor Milton Atum. Como é que vai? Boa noite. Como é que vai? Ficar fazendo palhaçada com você aqui até amanhã cedo não vai dar certo, não. Vamos falar sério que nós viemos para trabalhar. Milton, muito obrigado pela sua presença. Aqui já estamos lançando o seu 16º livro. E eu queria que você falasse um pouquinho. A gente prometeu que não ia falar de política, a gente vai tentar. Porque essa gravação pode ser consultada daqui 2, 3, 5, 10 anos, e aí, quando você vai olhar a gravação, você está falando do dito cujo. Então, a gente vai tentar, bravamente. Milton, fala um pouquinho então da ideia da trilogia e um pouquinho do primeiro, para a gente entrar no livro atual. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado ao Dom Afonso, o que leva sempre o papo já há algumas décadas, heroicamente. A ideia da trilogia é muito antiga. Na verdade, ela tem a idade do meu primeiro romance, do Relato de um Certo Oriente. Eu fiz um esboço em 1980, que seria um romance ambientado, vamos dizer, nos anos 70, no final dos anos 60 e na década de 70. E aí eu abandonei esse projeto porque não estava, o tempo não tinha passado ainda, os acontecimentos eram muito recentes, não havia, a minha experiência não havia sido decantada ainda para dar ficção, para gerar uma ficção. Então eu escrevi o Relato de um Certo Oriente naquela época, quer dizer, comecei a escrever em 80. E depois eu passei ainda por várias provas. Eu escrevi o Dois Irmãos, o Cinzas do Norte, que já é uma espécie de primo mais ou menos próximo da trilogia, ou dos 2 primeiros volumes. E só no final de 2007 que eu comecei a pensar, vamos dizer, com mais detalhes, a esboçar, fazer os primeiros, vamos dizer assim, o primeiro desenho da... Você ficou só no argumento ou você chegou a escrever alguma coisa na época? Em 80, eu escrevi uma coisa horrível, desprezível, que foi... Não, é verdade, a gente... Foi por isso que você desistiu, né? Não, eu desisti de fazer isso, né? Aliás, já citei esse meu amigo argentino que faleceu há alguns anos. Eu era bolsista, eu saí do Brasil no final dos anos 70, 79, final de 79, com um bolsista do Instituto Ibero-Americano de Cooperação, e lá no Instituto eu conheci alguns exilados argentinos. E um deles foi um grande tradutor, Mário Merlino. Ele traduziu, inclusive, o Lavoura Arcaica, do Raduan, traduziu, que mais? Graciliano Ramos, Essa de Queiroz. Era um latinista também de primeira, ele traduziu poetas latinos. E quando ele leu o manuscrito, ele disse, não, isso não é romance, esquece, pensa na tua tribo ancestral, pensa na Amazônia, nos imigrantes, porque isso ainda está no tempo, ele falou.
E aí falou, o que está no tempo é a crônica, não é o romance. Ele era muito sabido, Mário. Conhecia bem a língua portuguesa, adorava o Brasil. E ele tinha razão. Aí eu deixei o tempo passar e, enfim, me dediquei a outros projetos, e inclusive ao relato, que demorou muito. É um livro breve, de 160 e poucas páginas, mas que deu muito trabalho, como qualquer texto dá trabalho. E, bom, e aí ficou latente, né? Esses projetos você vai adiando, e depois do Cinzas do Norte, que foi a minha, vamos dizer, para mim foi uma prova de fogo para lidar com mais ou menos com esse tema, que já está de uma forma lateral no Dois Irmãos. Quando eu entreguei o manuscrito do Órfão do Eldorado, eu pensei, bom, eu vou levar alguns aninhos para fazer isso, e enfim. E aí está. Essa ideia de fazer romance de época, romance de geração, pode ser chamado de romance de formação, geração, alguma coisa assim? Essa a trilogia? De formação foi a minha ideia, né? De trabalhar com, vamos dizer, com a formação desses jovens, a formação no sentido mais amplo, porque envolve muitas coisas, envolve enfim, toda a formação afetiva e intelectual e amorosa, política também. Nós não estamos proibidos de falar de política, mas ainda bem, mas naquela época a gente era proibido de falar de política. Assim, contemporalmente, o Martinho, para o personagem, surgiu quando mesmo? Início de 70 ou no meio de 70, temporalmente? No primeiro, Na Noite da Espera, em 67 já. Ele estudava no Colégio Marista. Eu ia dizer aqui, mas eu estou em Belo Horizonte. Lá na Vila Mariana, em São Paulo, onde eu dormi por algum tempo, num dormitório, num cubículo, que nem o Martinho, né? Ele me imitou, na verdade. Às vezes os personagens imitam a gente, e a gente diz que a nossa vida... Não, eles que também imitam a gente, porque só a gente imita os personagens. É a relutância de assumir que a maioria das coisas suas está aí, né? Eu entendi. Eu não tinha para onde ir, eu vim de Brasília, aí eu arranjei esse muquifo lá no Colégio dos Padres, e foi horrível, mas não o lugar em si, mas essa experiência enfim, de estar lá sozinho, com a lembrança em Brasília, porque Brasília ficou repercutindo na minha memória há muito tempo, né? Eu não queria ter saído de Brasília. Você vai para lá amanhã, né? Eu vou para lá amanhã. Não, é uma cidade fabulosa. Eu não tenho... Eu não gosto muito que falem mal de mim, de Brasília, perto de mim, né? Que falem mal de Brasília perto de mim. A distância eu ainda aceito, mas muito perto de mim eu contesto com veemência. Embora Brasília seja, vamos dizer, um objeto, um tema de discussão no Pontos de Fuga. O projeto de Brasília, a concepção de Brasília, há personagens que detestam. Um deles é o Oxo, há um Nisei, um Sansei que defende o projeto de Brasília. Ou seja, sua parte arquiteta também resolveu... Está toda aí. Aparecer, né? Está um pouco aí. Milton, uma coisa que me sobressaiu e que me fez refletir na leitura, eu estou no meio do segundo, é a questão do exílio. O exílio, claro que eu tenho pensado nisso há muito. Aqui em Minas a gente diz que quando a gente sai de Minas, Minas não sai da gente. Pois você sabe que eu tenho observado que todo autor que fala da questão do exílio, no fundo, o exílio não saiu dele. Por mais que ele tenha viajado o mundo, voltado para sua terra, o exílio permanece. Eu sinto que no seu trabalho, no seu livro, não só esse, o exílio está muito presente. Será que um dia isso vai passar? Como é que você vê isso? Não, acho que é tarde demais para passar.
Eu fui, na verdade, o que o Euclides falava quando ele foi para a Amazônia em 1905, ele se referia aos seringueiros, que na verdade eram nordestinos que foram transportados para a Amazônia, foram enganados também com promessas, etc., trabalhar nos seringais da Amazônia, do Madeira, do Purus, enfim. Ele dizia que os seringueiros eram expatriados em sua própria pátria. E eu li eu gosto muito de um ensaio do Edward Said chamado Reflexões sobre o Exílio, em que ele fala sobre ele, palestino, tem a experiência do exílio, sabe o que é isso. Mas ele diz que o exílio também, você pode se sentir exilado em seu próprio país, em seu próprio lugar, né? Então, o exílio é um sentimento também, mas há uma diferença fundamental entre o exilado e o expatriado, porque o expatriado ele pode voltar para o seu lugar, ele pode voltar, o exilado não. Ele sabe que ele perdeu muitas coisas, inclusive a língua, né? Ele tem que, vamos dizer, se apropriar de uma nova cultura, ou então se adaptar a uma nova linguagem, né? Inclusive até corporal. E o exílio, como ele diz, é o mais triste dos destinos. E é o que a gente está vivendo hoje, né? Com os refugiados, com esse movimento migratório forçado, muitas vezes, né? E eu saí muito cedo de Manaus e me senti em Brasília, que era uma outra cidade, em 68, né? Muito diferente do que é hoje. Eu me senti ali meio no exílio, vamos dizer assim. Eu não reconhecia aquela cidade, era uma cidade estranha, como deve ser até hoje para quem chega a Brasília, enfim, de uma cidade histórica, convencional, com um traçado não planificada, né? Então eu cheguei numa cidade de uma asa e meia, só a asa sul estava construída, né? A asa norte terminava no bloco onde o pai do narrador mora com o filho. É uma cidade em construção, era um enorme canteiro de obras e, vamos dizer, cujo ambiente era muito opressivo. E eu fiz um teste para entrar, um exame mini vestibular para entrar nesse colégio de aplicação, que ficava na entrada do campus. Então, tudo isso passou pela minha experiência. Eu era um jovem da classe média manauara, que tinha uma vida, enfim, da província, uma vida provinciana, e com uma cidade que naquela época era uma cidade encantadora, hoje é uma cidade hostil, e cheguei em Brasília com, enfim, aquela aridez, aquela coisa meio totalmente artificial, ainda sem amigos, sem ninguém. E essa foi uma experiência, vamos dizer, uma experiência interior do sentimento do exílio, né? Vamos dizer assim. Então, mas depois isso não foi consciente, mas os narradores dos meus livros, eu acho que de quase todos, não são muitos, mas dos que eu publiquei, eles são personagens que se sentem ao mesmo tempo, eles estão numa espécie de limiar, uma espécie de soleira, de fronteira entre... Limiar, o que é isso? Como? O que você falou? Limiar? Limiar. Limiar. Eles não estão nem dentro, nem totalmente fora. E foi mais ou menos como eu me sentia. Quando você é muito jovem, você não... Mas com São Paulo também, depois. Sim, mas São Paulo já, como era uma metrópole, é um tema esse deslocamento espacial. Vamos dizer, é um dos temas do Pontos de Fuga.
Você sai de uma capital que é ainda acanhada e muito opressiva, como diz o personagem, tem um espaço demais para você. Quando havia uma manifestação, você não tinha para onde correr. Era só bloquear os eixos, você caía na armadilha, né? Não tinha. E São Paulo não, eu já encontrei ali uma metrópole, uma cidade, na época devia ter 8 milhões ou 7 milhões de habitantes, era uma cidade enorme, enfim, você era apenas mais um ali. Mas você planificou o ponto de fuga definindo muito bem os locais, né? Por exemplo, o ponto é todo em Vila Madalena. Você tentou, já está planejando o terceiro, no qual a coisa vai continuar lá? Como é que isso? Não, o terceiro há um deslocamento, inclusive, do narrador. É uma mulher que conta a história dela. Mas muitas coisas voltam, inclusive a questão da mãe. Tá, fala um pouco então do ponto de fuga para a gente organizar. Então, o ponto de fuga, não sei se alguém leu. Não? Ainda não, né? Ninguém leu. Então não posso falar muito. O Alexandre leu. Sem spoiler. É o único que leu. Então, como é que eu vou falar sem spoiler? Bom, na verdade, o que acontece é uma passagem vamos dizer, da juventude para a maturidade. E isso, vamos dizer, para isso contribuem várias coisas. A vida em comunidade, em Pinheiros, na Vila Madalena, a formação do profissional desse grupo, desse novo grupo de São Paulo, e também o destino profissional de cada um, quer dizer, o que nós vamos fazer. Então, nesse segundo volume, eu acho que a questão é a busca de sentido para a vida, no momento em que a vida era ameaçada o tempo todo. Né? Quer dizer, não é uma opção, e com vamos dizer, um sentido muito forte de repressão do Estado e da família. Né? Então, há personagens aí, quer dizer, o Martim, a busca dele é pela mãe, mas tem outras personagens que, vamos dizer, que sofrem essa opressão por parte da mãe. Enquanto ele busca a mãe, outros querem fugir dessa opressão familiar. E aí os destinos, vamos dizer, de cada um tomam, vamos dizer, rumos muito diferentes, né? Inclusive sequestros familiares, de famílias, de coisas que de fato aconteceram naquela época com alguns amigos, de os próprios pais delatarem os filhos, coisas muito feias, muito e tristes, né? De internarem os filhos, Você está achando de irem, de as pessoas saírem de São Paulo para a Amazônia para fugir de tudo. Isso aconteceu com alguns amigos e eu me lembro que quando eu estava entre 2008 e 2011 mais ou menos, quando eu estava esboçando tudo, escrevendo sobre personagens, alguns amigos me escreveram cartas que são verdadeiras confissões, abriram o baú da memória e me enviaram, falaram de peito aberto. Inclusive uma delas foi a Tuna Dueck, uma atriz que leu trechos na livraria Martins Fontes, leu trechos do Pontos de Fuga e da Noite da Espera, quando foi lançado. Ela que foi presa, torturada barbaramente e sobreviveu, e hoje é uma atriz que, enfim, a força dela é impressionante. E ela me escreveu longas cartas, contando com detalhes tudo o que tinha acontecido. E assim outros amigos contaram de suas experiências, que eu não usei, porque
Aí o problema, a questão é você não usar como foi, mas como poderia ter sido. Então eu peguei toda essa documentação, coloquei de lado e fiquei imaginando outras situações, para não repetir a experiência deles e imaginar uma experiência que poderia ter sido, mas com essa, vamos dizer, com essa fonte de verdade, né, para não falsear também o que aconteceu. Tanto que alguns me disseram, mas não foi bem assim. Eu falei, não, mas Ótimo, né? Mas então, falei, isso é a ficção. E nesse ponto, você ainda continua escrevendo à mão? Sem dúvida. Todos os livros? Todos. Nem aquela vez que eu te ensinei a mexer com o computador não adiantou nada, né? Computador eu passo a limpo depois e imprimo e reescrevo, mas é que eu penso melhor com as mãos, Lápis, com a mão direita. Como sempre. Lápis, caneta, mas não a Bic. Eu não uso Bic. Eu tomei uma aversão pela Bic de uns tempos para cá, de modo que eu uso mesmo uma velha caneta. Qualquer coisa que não seja Bic, tinteiro. Não tem o menor. Milton, o que você tá incomodado com esse negócio do livro tá parecendo com o que está acontecendo no Brasil hoje? Tá vendo? Não consegui, né? Eu não previa isso e para ser honesto, nem pensei, né, no poder. Quer dizer, eu não imaginei que isso ia acontecer. Eu acho que pouca gente, talvez os astrólogos, né, os expatriados nos Estados Unidos, né, talvez eles tenham de alguma, né, coisa. Lá nos Estados Unidos. Os falsos filósofos, né, que de filósofo não tem nada. O filósofo da boiada, né, talvez. Mas nós não, quer dizer, eu não tinha essa percepção, né? Eu achava que o Brasil estava, vamos dizer, desde a redemocratização, ele oscilou, foi um movimento pendular entre a centro-direita e centro-esquerda, porque nem foi totalmente de direita, nem totalmente de esquerda. Também acho que os governos do PT não foram, de fato, governo de esquerda. Então, eu achava que ia ficar por aí, mas houve aí, mil razões para que isso não acontecesse e de fato, mas eu não pensava nisso, né? E agora está tendo que enfrentar isso nas entrevistas ou você está dando uma volta? Não, eu não contorno nada, porque eu costumo eu costumo fazer minhas críticas de um modo frontal. Eu não gosto do silêncio nessas horas e nem muito menos da autocensura. Nunca, se não fazia isso naquela época, por que eu vou fazer agora? Mesmo estando sujeito a um linchamento. Mas também essas coisas a gente tem que enfrentar, né? De algum modo, acho que você não argumenta contra a extrema-direita, você combate a extrema-direita. Você vai lá e, quer dizer, combate com argumentos sólidos, mas ficar de bate-boca com esses caras não dá. Eu acho que isso é perda de tempo e de energia. Quer dizer, nem faço isso, nem com a minha tia, por exemplo. Muito menos com ela, coitada. Quem é sua tia? A minha querida tia de 84 anos. Que ainda acha que... mas como é uma tia muito querida, você às vezes tem que ter alguma comiseração. Falar da tia não, né? Romper com minha tia de 84 anos seria quase monstruoso. Eu não sou esse monstruoso, esse ser monstruoso. Gente, quem quer fazer pergunta, fica à vontade. Aqui tem que fazer no microfone, porque senão o pessoal lá do Facebook me joga pedra. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Thelma Borges, sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais
e já estudo sua obra há um bom tempo, Milton. A gente até já conversou por e-mail, telefone. É um prazer enorme estar aqui. Voltando para Belo Horizonte, né, que eu te acompanho já há um tempo, Afonso, mas lá de Montes Claros. Agora voltando para Belo Horizonte. É muito bom estar aqui ao seu lado, Milton. Muito feliz de poder acompanhar o lançamento de um livro seu, né? Eu não li os livros, esses 2 ainda, mas uma coisa que eu assim, tenho observado nos meus estudos e na medida em que eu vou comparando seu trabalho com o de outros autores, é essa predileção pela voz em primeira pessoa, que é algo que me atrai muito a atenção. Eu tenho feito um levantamento na literatura brasileira e na literatura estrangeira dessas vozes em primeira pessoa, e eu tenho algumas suspeitas, tenho elaborado, inclusive, hipóteses para formalizar conceitos, mas eu queria ver de você um pouco, assim, quais são de início, né, as razões iniciais pela escolha dessa voz em primeira pessoa. Então, que às vezes elas são... você percebe isso em alguns romances contemporâneos e mesmo nos romances modernistas, uma voz na primeira pessoa que às vezes desliza para uma terceira pessoa, né? Por exemplo, o Conrad faz isso de uma forma magistral, né? E o Proust, e mesmo no Grande Sertão, essa primeira pessoa às vezes... Mas o que eu tentei dar ênfase, sobretudo no segundo volume, foi vamos dizer, esse coral de vozes de várias personagens e a introdução, vamos dizer, a presença mais intensa das personagens femininas, que são muito fortes aqui, com cartas as cartas, diálogos, porque de repente o Martim está falando a primeira pessoa, mas há diálogos, e dá espaço para a voz do outro, né? E os diálogos fazem parte de uma estratégia também, para exatamente sair um pouco, se deslocar um pouco para dar voz ao outro. Então, nessa que eu chamo de pesquisa de vidas, né, porque cada personagem fala sobre si mesmo e fala sobre os outros da República de Vila Madalena, né, da triste República de Vila Madalena. E falam, vamos dizer, fazem uma autocrítica, criticam os outros, então são olhares, vamos dizer, que vão compondo essa comunidade, com as suas contradições de todo tipo, né, com descobertas de uma sexualidade reprimida e por aí vai, né? Então, eu acho que a narração em primeira pessoa ela pode se confundir com muitas coisas, né? Até com a confissão, no sentido da confissão vamos dizer, do romance do século XVIII, das narrativas epistolares também, que foi um gênero forte naquele século, e você pode também, vamos dizer, aprofundar o inconsciente de cada um, né? O eu que fala nunca é o do autor, mas o dos narradores, dos personagens, né? Então, e há também esse jogo, né, o tempo todo, né, vamos dizer, da literariedade, né? Quer dizer, tem uma personagem que é uma atriz circense, a Anitta, que ela não se lembra, ela não sabe, ela faz anotações esparsas, ela não se lembra de quem é essa frase do Drummond, de onde ela leu, ou será que foi o outro personagem, que é o guru culto da República, será que foi ele que falou? Então tem vamos dizer, esse jogo também com a memória, entre o esquecimento e a memória, que é vamos dizer, o tema profundo do livro, né? Das coisas esquecidas, que alguns lembram, outros não, né? Quer dizer, e aí eles vão armando o modo de ser de cada um, né? O modo de ser de cada um. Por isso que eu não me preocupei com
vamos dizer, com um tema central, com uma única questão, né? Quer dizer, o leitor às vezes quer saber o destino da mãe, mas ele às vezes tem que ter paciência, que há um outro volume ainda. A gente não entrega tudo, né? Não é preciso entregar tudo, mas é essa ambiguidade que fica latente, né? Porque não é só a questão da mãe, é a questão da formação deles também. E isso, vamos dizer, faz parte da minha vida também. Você se forma, você entra num curso de arquitetura, mas você não quer ser arquiteto. Você não se identifica com a profissão de arquitetura. Bom, isso aconteceu com 70% da minha turma, de 150 estudantes na FAU, na USP dos anos 70. O que você vai ser, então? Aí, bom, de lá saíram até arquitetos. Inclusive arquitetos, né? Então, uns 20 ou 30, hoje são ótimos arquitetos, mas cineastas, fotógrafos, atores. Alguns escritores, músicos, vários músicos, designers, publicitários, alguns também se perderam para sempre, nunca mais se recuperaram. Tenho amigos que também não conseguiram fazer nada e ficaram totalmente à margem. Pelo menos 2 amigos que eu conheço, enfim, pessoas que eu conheço, que eram meus amigos, né, vamos dizer, se alijaram do mundo, né, não conseguiram. E tudo isso, vamos dizer assim, a FAU tinha essa característica. Eu não sei direito o que eu vou estudar, então eu vou prestar arquitetura. Porque na arquitetura, como diz um personagem aí, é uma salada, né? O curso de arquitetura é uma salada de humanidades, técnica, tecnologia e artes. Então você pode escolher, mas às vezes você não se encaixa em nenhuma dessas, né? Tem gente que parou, abandonou, e era muito difícil você... quer dizer, o sonho dessa geração era trabalhar com habitação popular, que é outro tema, que vamos dizer, subtema do romance, e não deu certo, como naquela época, como não deu certo até hoje, a bem dizer. Não sei se há arquitetos aqui. Não, nenhum. Tem uns músicos que chegam atrasados, tem o Celso Adolfo, né, Celso? Mas arquitetos de verdade, alguns... então, não há arquitetos. E os arquitetos mesmo se frustraram até com esses projetos Minha Casa Minha Vida, que 98% são projetos, preciso dizer, vergonhosos, que são feitos, não são nem projetos, são desenhos feitos pelas construtoras, às vezes isolados da cidade, do centro, sem nenhuma relação orgânica com a cidade. A implantação é vergonhosa porque não há uma relação com a cidade. Eu vi projetos, Minha Casa e Minha Vida, a 80 quilômetros de Manaus, num lugar ermo, sem nada, destruíram a floresta e construíram umas casinhas horrorosas, aquelas janelinhas, como se os pobres não tivessem, vamos dizer, a eles não fosse destinado, vamos dizer, uma habitação digna. Então também não evoluiu do BNH para o Minha Casa Minha Vida, não houve uma transformação na concepção do projeto. E isso frustrou totalmente essa minha geração. E alguns se recusaram isso está no romance, né? O Sérgio San, que é um Sansei, ele que é um defensor de Brasília e do trabalho do arquiteto, do trabalho transformador do arquiteto, ele acredita nisso, como muitos arquitetos acreditam,
né? Quase demiurgicamente, né? Os arquitetos são profissionais que transformam a vida social, a moradia e, portanto, o modo de ser das pessoas, a inserção delas no espaço urbano. E, no entanto, o Sérgio San fala que Brasília foi a nossa última utopia realizada, antes do toque militar de recolher. Pergunta, gente? Cadê? Ô Milton, sai um pouco assim da questão do livro. Eu até hoje só li um livro seu, viu, cara? Mas, bom, foi o primeiro. Mas eu quero pegar um outro tema. Assim. Hoje, questão do momento que vivemos, eu acho ainda que, eu penso, né, eu queria que você falasse sobre isso, que a literatura parece que vai ser a única linguagem artística que vai ter continuidade assim, sem os grandes financiamentos, porque o critério de financiamento através da Lei Rouanet, de cinema, teatro, show, música e tal, nós já começamos a ver o filtro que a Lei Rouanet começa a fazer. E a literatura me parece que, por ser vamos falar, palavra mais barato, que depende de menos recursos, pode ser uma área da resistência política a esse retrocesso. Basta ver quem está na Fundação Palmares, o Ministério da Cultura virou secretaria, né? O cara que está na Funarte, vocês viram tanto de bobagem que eles falaram por aí. Então, eu penso que a literatura pode ser essa arma, esse instrumento ainda com muita independência. E seus livros agora, esse livro que você acaba de lançar, me parece uma resposta a isso. Queria que você comentasse sobre isso. Eu concordo totalmente com você, Arnaldo. Eu acho que os roteiristas, cineastas, diretores de teatro, escritores, os dramaturgos, dançarinos, atores, atrizes, o cinema depende muito vamos dizer, do financiamento do Estado em qualquer lugar do mundo, e nem precisa ser civilizado, que é uma palavra que eu não gosto de usar muito. O que é civilizado? Os países civilizados têm um passado de barbárie e talvez um presente, né, que talvez pior do que o nosso, ou geraram o nosso atraso, foram eles que geraram o nosso atraso. Agora, um escritor, como você disse, não depende de nada disso. Ele às vezes não depende nem de uma editora. Quem tem uma impressora e um computador pode ter uma gráfica em casa, né? Em todo caso, há dezenas, talvez centenas de pequenas editoras hoje no Brasil que são importantes, que têm relevância. Então, nós não dependemos nem da Funarte, nem da Secretaria de Cultura. Está tudo tão bagunçado, eles desmontaram tudo que eu já nem sei mais onde a cultura está. Na verdade, ela não está em nenhum lugar desse governo, porque não interessa para eles, né? Mas o escritor tem essa independência. Por quê? Porque o trabalho dele é um trabalho, basicamente, um trabalho solitário com a palavra, né? Quer dizer, eu não dependo, vamos dizer, eu posso depender, eventualmente, da plataforma que é o livro, né? Do livro, dos direitos autorais, se eu viver disso. Mas você tem uma coluna lidíssima do Estadão, né? Eu parei... Tem uma parada agora. Eu parei para...
E também não adiantou nada parar, porque eu acabei adiando, não teve jeito. Mas eu faço outras coisas, né? Dou palestras, dou cursos, mas um escritor não depende de uma verba. Claro, se ele ganhar um prêmio, se esse prêmio vier com cheque, é melhor ainda para o escritor. Como o de amanhã que foi adiado, né? Você está sabendo que foi adiado, né? Não estou sabendo nada. O eu novo não leio presidente mais da nada. Fundação Biblioteca Nacional, amanhã é a data da premiação, né? A Heloísa Starling, o Wisnik, Rosa Freire, que ganharam o prêmio Fundação Biblioteca Nacional, que tem um dinheirinho, que é uma coisa rara, né? O novo presidente, que disse que a obra de Caetano Veloso não pode ser lida porque conduz ao analfabetismo. Adiou, disse que amanhã. Não, esse já é o novo presidente da Fundação Biblioteca. Você já está atrasado, Arnaldo. As coisas estão tão rápidas que o novo presidente da Fundação Biblioteca Nacional, que eu não sei o nome, declarou que quem lê Caetano Veloso pode ter uma grande chance de virar analfabeto. Não é assim não, mas é quase assim. Entendeu? E ele, a primeira coisa que fez foi adiar a premiação de amanhã com os nossos colegas. Vamos dizer que a destruição ela é total, mas ainda assim os escritores não dependem nem da Funarte, nem da Secretaria de Cultura, ou enfim, não tem essa... E geralmente os escritores sempre tiveram vamos dizer, uma fonte de renda paralela, com palestras ou cursos, ou como professor, ou como funcionário público, ou como qualquer outra profissão, né? Eu fui professor durante 15 anos e eu saí da universidade quando eu publiquei o Dois Irmãos, que foi um livro que teve, vamos dizer, um sucesso de público grande. E aí teve a minissérie e, paradoxalmente, hoje vamos dizer, eu tenho mais, eu ganho muito mais com os filmes, né, que adaptaram meus romances do que com o próprio romance, que é uma coisa sobre a qual eu nunca tinha pensado, em escrever pensando numa adaptação possível. E isso aconteceu com o Dois Irmãos, com Órfão do Eldorado. O Sérgio Machado filmou um conto da Cidade Ilhada que acho que eles vão lançar no ano que vem. O Marcelo Gomes vai filmar o Relato de um Certo Oriente. Talvez haja uma minissérie com Cinzas do Norte. Então, involuntariamente, eu acabei, vamos dizer, sendo beneficiado por uma indústria, porque o cinema é uma indústria também. Mas eu nunca pensei nisso, né? Você não escreve pensando em adaptação. Ao contrário de vários escritores, por exemplo, americanos, que já escrevem um roteiro adaptado, como se fosse um romance, um falso romance, mas adaptado para um roteiro, que já prepara o roteiro. Está meio caminho do roteiro, um thriller, né? Ô Milton, uma pergunta aqui. A gente que é de cidade recebe a informação do que está acontecendo na Amazônia com um certo ambiente interior, né? Um ambiente associado à revolta. Como é que você, que é de lá, recebe e metaboliza essa informação da destruição da Amazônia? Olha, o meu primeiro texto publicado nos anos 70, 78, foi um livrinho com 3 fotógrafos, com imagens de 3 fotógrafos que viajaram pela Amazônia. É um livro que hoje, ainda bem, não se encontra mais, nenhum está esgotadíssimo, graças a Deus. Mas nesse livro, que seria uma ilustração livre das fotos, já eram os textos que eu publiquei já eram muito pessimistas. Isso foi em 78. Então, um dos poemas era assim, nem gostaria de lembrar, porque que outro rio surgirá além deste rio feito deserto, uma coisa assim.
E em 78, só 3 ou 4% da floresta havia sido devastada. Hoje, esse índice subiu para 17%. Aliás, não chegava a 3%. Por exemplo, no estado do Amazonas era zero, quase, 0, alguma coisa, o índice de desmatamento. Então, quem era de lá ou estava ligado já na Amazônia, no meio ambiente, já sabia que as queimadas, as primeiras queimadas da década de 70, com as estradas já construídas antes, como a Belém-Brasília, e as novas, como a Transamazônica, Perimetral Norte, essas coisas estão no ponto de fuga, assim, de um modo fugaz, mas não. Né? A gente já percebia que as mineradoras que já estavam entrando no Amapá existem desde os anos 50, desde a década de 1950. Quer dizer, isso tudo, depois Serra Pelada, etc., a devastação que foi no Cerrado, na área de transição do Cerrado para a floresta amazônica, os nambiquaras que foram quase dizimados, né, naquela época, isso tudo já estava dado. Quer dizer, foi aquilo que os militares fizeram de ocupar a Amazônia, entre aspas, né, milhares de colonos do Paraná e do Sul foram para lá, quer dizer, uma ocupação totalmente predatória. Então, nada disso me assusta hoje. Quer dizer, esse fim que se aproxima, e se aproxima mesmo, se continuar nesse ritmo, acho que será irreversível. Mas quando eu penso no meio ambiente, eu não posso separar, vamos dizer, a preservação da floresta das comunidades da floresta, sobretudo dos povos indígenas e dos caboclos, dos ribeirinhos, dos quilombolas, porque às vezes o discurso ecológico ele se concentra muito no bioma e esquece que o bioma só faz sentido a sua preservação com as pessoas que moram lá. Como diz o Viveiros de Castro, não é que a terra pertence aos índios, aos indígenas. Os indígenas pertencem à terra. Você desculpe, depois eu passo para você. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Mariston, eu sou advogado. Aurélio Buarque de Holanda escreveu: lutar com palavras é luta vã, contudo luto até de manhã. E Drummond respondeu: lutar com palavras é luta vã, contudo luto desde amanhã. Eu quero saber como é a sua luta com as palavras, Milton. Eu sou um grande admirador do seu livro Dois Irmãos, que eu li com grande entusiasmo. Obrigado. Há duas formas de luta, no meu caso. Quando eu dava aula na universidade, eu tinha pouco tempo para lutar com as palavras. E quase sempre perdia, ou desistia. Quando eu saí da universidade, apareceu para mim uma alforria, porque quem é professor sabe que dá trabalho, que você tinha que estar lá o tempo todo e ler e preparar curso, etc. Então, desde o ano 2000, ou 98, para ser mais exato, eu mantenho uma certa disciplina, vamos dizer, com a linguagem, com o trabalho com a linguagem. E por isso que eu conseguia fazer essa proeza de escrever 4 ou 5 livros, ou 6. De qualquer modo, não escrevi muitos, né? Enquanto eu me lembrar dos títulos, é porque ainda há salvação, né? O dia que eu não souber mais os títulos, eu esquecer um deles, eu digo, a coisa está ficando complicada, porque não era para escrever tanto, né? Porque eu acho que não é mesmo, no meu caso, não é para escrever muito, né?
diante vamos dizer, da pletora de livros, né? Diante de tantos livros, sei lá, são centenas de livros por mês, então é melhor você escrever aquilo que de fato... Mas eu mantenho essa disciplina, mas não de uma forma... O Borges, o grande escritor, poeta argentino, ele dizia que ninguém pode ser poeta de 8 da manhã às 5 da tarde. Né? Você entra, bate ponto, agora você é poeta e às 5 você deixa de ser poeta. Isso não existe. Né? Então, eu escrevo quando, de fato, enfim, eu já tenho uma história, uma forma, vamos dizer, pelo menos armada na minha cabeça, em um conflito sobre o qual quero tratar. Né? Quando isso não existe, nos anos 90 eu fiquei patinando durante algum tempo para até encontrar, vamos dizer, a forma dos dois irmãos, né? Narrador em primeira pessoa, esse narrador oculto que só aparece na página 73, que demora para aparecer. Né? Então, até chegar lá foram anos e anos enfim, eu realmente não tenho, vamos dizer, nem pressa, não tenho essa ânsia de publicar muito. Admiro também os escritores que pararam de publicar. São admiráveis os que pararam. E às vezes mais corajosos do que os que publicam. Por favor, como é que você chama? Bom, eu chamo Arlindo e, antes de mais nada, eu trago um abraço recomendado do Joaquim, lá da Banco do Largo. Manaus, meu querido amigo. Eu sou filho de Manauara, minha mãe é Manauara, foi Manauara, e meus avós maternos. E quando eu regressei, eu tenho regressado a Manaus e a Amazônia, e fui recebido pelo Joaquim, e ele me liga, falou, vai lá no Ratum, eu tenho o privilégio de ser o meu fornecedor do Ratum, vai ser lançado, papai. Uma pessoa mais generosa. Exatamente, é o espírito manauara, o Joaquim consegue, e você, através, particularmente, na leitura dos seus livros, eu ouço as histórias de minha mãe, assim, sinto o cheiro, a liquidez daquela coisa. Mas a minha pergunta, de certa parte você já respondeu, dizendo do seu pessimismo, de que será feito desse rio que se tornará seco. Se o Brasil não amazônico terá tempo ainda de conhecer o Brasil amazônico antes que ele seja efetivamente destruído. Eu até escrevi vamos dizer, um poema de desabafo, né, que faz exatamente essa pergunta que você fez, né? Que humanidade se oculta, né, por trás, né, dessa destruição da Amazônia, né? Quer dizer, porque nós estamos perdendo, já perdemos milhares de espécimes, milhares, né? E centenas de rios já foram contaminados e as pessoas, etnias que foram dizimadas e agora mesmo a invasão da terra dos Yanomamis, dos garimpeiros, e isso está acontecendo agora, nesse momento. E e os brasileiros eles não vão conhecer mais essa Amazônia. Isso já está, vamos dizer, realmente é um período quase de luto, mas ao mesmo tempo é impossível capitular, né? É impossível vamos dizer, não responder a essa barbárie de uma resposta contundente, né? E não precisa ser raivosa, mas tem que ser contundente e argumentada, né? Porque eu até escrevi um artigo que eu acho que vai sair no Estado de São Paulo, quer dizer, que esses ministros, eles de fato, o projeto deles é destruidor, mas eles são profundamente ignorantes também.
E eles jamais leriam textos que eu falo porque eu tive a sorte. Se alguma coisa que a FAO, o curso de arquitetura, me deu foi, vamos dizer, a sorte de ter convivido, ter sido aluno de grandes professores. Eu fui aluno do geógrafo Milton Santos, que eu acho um dos maiores privilégios da minha vida universitária. Ele teve uma passagem pela FAO, era o nosso único professor negro e o mais brilhante dos professores da FAO, com um humor extraordinário. Ele já era um dos maiores geógrafos, não só do Brasil, vamos dizer, diria do Ocidente, que ele é estudado em inúmeras universidades. E o meu primeiro ensaio sobre Manaus ele foi meu orientador. De uma generosidade, me deu todos os livros. Aí ele me disse, eu tinha 20 e poucos anos, disse: você conhece o ensaio do meu colega geógrafo Aziz Abissabia sobre Manaus? Eu falei: não. Aí ele disse, como o Gil diria: então procure saber. Vá lá, leia. É um ensaio de 1953 que fala o essencial da sua cidade. E eu fui lá e encontrei o ensaio brilhante do Abissabia. E depois ele me indicou vários livros, e eu conheci o professor Abissabia e li o livro dele, né, chamado Amazônia, né, da realidade Apraxes, que é da utopia Apraxes, que é uma reunião de ensaio sobre a região. Então, esses caras, o ministro do Meio Ambiente, ele teria que, no mínimo, ter uma formação. Se ele não conhece o Alto Rio Negro, ou o Tapajós, ou o Médio Amazonas, ou o Acre, sabe, ou Rondônia, sabe, ou o Rio Arapiuns, ele tem que ter uma informação, uma livresca pelo menos, para entender a região, né? Qual é, vamos dizer, a vocação das micro-regiões, né? Porque é de uma complexidade infinita. Como disse o Euclides da Cunha numa carta que ele escreveu de Manaus, depois de ter viajado até as cabeceiras do Purus, quando ele voltou abismado com a complexidade daquilo. Aí ele disse: a Amazônia é um infinito que deve ser dosado. É uma frase maravilhosa, né? Pouco a pouco, paulatinamente, né? Um infinito que deve ser dosado. Esses caras não estão preocupados com nada, nem com estudo de micro-região, nada. É só a destruição. É só a madeira, é o nióbio, a fixação lá do capitão pelo nióbio. Uma coisa louca essa. Né? Tem alguma relação com esse metal, com esse minério, né? Alguma relação, sei lá, atávica, misteriosa com o nióbio. Né? Porque eu já procuro, vamos dizer, forças sobrenaturais para explicar o inexplicável. Né? Isso, vamos dizer, mas por trás de tudo isso, como disse o Salman Rushdie uma vez, que é de origem paquistanesa, indiana, existe um Deus Granache, sabe? O Granache é o Granache Pencas, que é o Granas as Pencas. Não é o rei Granache, é o Granas Pencas. Existem interesses econômicos nessa loucura devastadora. Tem ali mais uma pergunta. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Modesto, eu sou professor de Física. E aproveitar e fazer um link. Você falou na hora certa sobre Deus e tal. Max Planck, ganhador do Prêmio Nobel de Física Teórica Quântica, em 1918, fala que o crente vê Deus no início, o cientista no final de toda a reflexão. O verdadeiro amor não se conhece pelo que se exige, mas pelo que oferece. Eu estou falando isso porque
o acaso tem interferido na vida de muitas pessoas, inclusive de escritores. Nesse viés aí ocorre. Será que na história também humana, nossa, não seria esses personagens que pega esse insight aí do Max Planck, que faz essa mudança, esse acaso de bom grado? O acaso é um tema, é um motivo literário, né? O encontro, o desencontro, né? São motivos literários desde sempre, há muito tempo. Né? Você se encontra por acaso com alguém e esse alguém pode traçar o teu destino, seja amoroso, afetivo, né? Quer dizer, é literário. Mas, e de fato, a eleição, eu acho que houve talvez tenha havido algum acaso nisso, mas é que, vamos dizer que o candidato das forças da elite não emplacou, né? O cara ficou lá embaixo mesmo. Né? E aí não foi acaso, foi uma determinação de apoiar, vamos dizer, o que há de pior no cenário político brasileiro para evitar a eleição do outro candidato, de um professor, vamos dizer assim. Seria muito luxo, né, o Brasil eleger um professor, né, um professor da USP, sei lá. Né? Seria uma coisa espantosa, né? Mas eu acho que o acaso também existe, né? Por exemplo, uma facada. Não sei, será que foi um acaso? Não, é um acaso na medida que não é piada. Fake news é um acaso? Na medida em que não matou. Mas não é piada, é sério, porque uma facada em uma pessoa normalmente mata, não é isso? Então, quer dizer, ainda tem essa história, né? De que foi um acaso nesse sentido. Então há também, vamos dizer, um conto policial aí, né? Misterioso, né? Que não sei cujo parece que haverá o segundo capítulo, né? E nós estamos esperando um próximo capítulo, um próximo ato. Né? Vamos dar outra facada nele? Não. Não, porque existe aquela história borgiana, né? A história do traidor e do herói, né? E às vezes o herói é o traidor. Entendi. Mais tarde no jantar você me conta? Entendi. Não. Que pergunta foi ela que o senhor fez ontem, na semana passada, professor, maravilhosa pro convidado? Como é que foi? No evento passado, o senhor lembra? Não lembra, não? Mais ou menos a mesma do acaso, né? Entendi. Isso. Bruna, boa memória, Bruna. Como o acaso agia na sua escritura dos livros. Boa isso. O imprevisto, que às vezes pode ser um sinônimo do acaso, o imprevisto conta muito quando você escreve. Porque todo plano que você faz, eu pelo menos faço, às vezes rigoroso, ele desaba, né, quando você está escrevendo. Então, personagens que seriam, vamos dizer, teriam mais espessura, eles se tornam secundários, e alguns secundários, por acaso, começam a crescer. E isso é inexplicável. Quase tão inexplicável como, vamos dizer, explicar como uma estrela morre, por exemplo. Isso um físico explica facilmente, mas para um leigo é difícil entender como que uma estrela morre, né? E como surgem tantas outras, ou como o pó, vamos dizer, um pó metálico, o pó da atmosfera, ou atômico existe nas folhas das árvores, né, que você depois pode decantar. São coisas da física, coisas fascinantes, inclusive, da física, que explicam o universo. Mas não explica uma facada. São os mistérios. Você quer arriscar mesmo?
Eba! Maravilhoso, palmas. Por favor. Não, pode. Boa noite, pessoal. Vocês desculpem, né? Meio assim improvisado, então eu vou ler no celular, mas vocês imaginem que tem uma folha de papel aqui, tá? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Senta aqui, mundo, que eu vou te contar a minha história com a tua mãe. Nosso namoro começou numa tarde que já era noite na mata do Castanhal. Alicia aprendeu tudo comigo, e não com o Jano, que era virgem, como ela me contou anos depois, rindo, dizendo que o marido não sabia o que fazer na primeira noite. Ela me contava só para me deixar mais enciumado. Eu tive que tirar a roupinha de Jano. Ele namorou de olhos fechados, morrendo de vergonha. Diz que nunca ficou nu, nem de cueca, na frente da tua mãe. E pensar que esse era o teu pai. Raimunda ensinara certas coisas para tua mãe e alertara. Ranulfo já dormiu em balneário de putas, andou muito por aí. E ela aprendeu logo, fogosa como nenhuma. Queria namorar na mata, na rede, na canoa, até na minha casa, para desespero de Ramira, que acusava meu cunhado e Raimunda de permitir tamanha bandalheira dentro de casa. Namorávamos também nas viagens do Fé em Deus. Os pais de lá vinham regatear perto de Manaus e Raimunda convidava tua mãe para ir conosco. Namoramos em cada escala. Cacau-Pierra, Catalão, Rio Preto da Eva, Itacoatiara. Ficávamos no porão do barco, deitados sobre caixas e sacos de açúcar, café, farinha de trigo e barras de sabão. Meu cunhado deixava. Só reclamava quando eu e tua mãe, depois das convulsões de amor, emergíamos no convés com os braços empoados de farinha. Um dia, procurando tua mãe, encontrei tua tia. Ela contou que a irmã não ia dormir em casa e estragou o resto daquela noite que ia durar mais de 30 anos. Com quem a Alice andava? Algisa não respondeu, mas disse coisa pior. Minha irmã encontrou um rapaz rico, vai casar com ele. Foi então que, afogado no corpo da tua tia, comecei a odiar teu pai. Mais de um mês sem beijá-la, sem nem mesmo tocar em seu corpo. Raimunda e meu cunhado Jonas me acompanharam até a casa de tua mãe. Aqui está a noiva, disse minha irmã. Agarrei a Alicia pelo braço e fomos ao Castanhal. Mentira tua! Já comecei dizendo. Esse anel de noivado, o dia do casamento, tudo mentira. Ela jogou a cabeça para trás, rindo, sentou no chão coberto de folhas secas, se deitou dizendo: vai ser na matriz, na catedral, fim de outubro. Então, sem olhar para mim, ela desabotoou a blusa e mostrou os seios morenos. Os olhos. O olhar me convidando e a saia deslizou até os tornozelos e nossos corpos se enlaçaram e eu senti seu cheiro morno e escutei um soluço, um espasmo e depois o choro, os braços amolecidos, as pernas inertes, o corpo todo entregue à convulsão do choro. Beijei a boca, os lábios molhados e salgados e continuei beijando e acariciando o corpo trêmulo que não reagia. Ela não queria. Disse: hoje não, Ranulfo. Depois do casamento.
quer dizer que vais mesmo casar com aquele idiota? Ela disse sim com os olhos, um sim verdadeiro com o olhar que eu conhecia. Então eu senti a voz de tua mãe me cortar por dentro. A voz, as palavras que eu não esperava e pensava nunca ouvir e que eram mais absurdas que a ideia do casamento. Estou grávida. E logo em seguida, mais forte, sem medo, fechando os botões da blusa, prenha, grávida. Não havia luz para ver o rosto, os olhos, a nudez de um corpo quieto, parado, sem entrega. Senti o ciúme crescer com uma loucura destruidora e explosiva. Tua mãe ficou deitada. E abri a blusa dela arrancando os botões. Ela deixou, queria, e ainda disse, depois do casamento. E ela mesma tirou a saia, se ergueu, me derrubou e disse, vou ficar em cima de ti. Tem muita formiga de fogo neste matagal. Lembro do teu nascimento. Tu nasceste prematuro e eu te conheci no 2º dia de vida. Eu, meu cunhado e Raimunda, entramos no quarto da maternidade e vimos um bebê com traços da tua mãe, nenhum do teu pai. Nem as orelhas, nem os dedos, nada. Tua mãe ia te batizar de Raimundo em homenagem à minha irmã. E 3 meses depois, quando te vi, me aproximei, te carreguei no colo, te chamei de Mundo. Ela me disse que Jano estava feliz por ter um herdeiro matoso, um homem, e não falava em outra coisa. E depois tua mãe percebeu que ele estava envadecido com o herdeiro, não com o filho. Tua mãe percebeu que tua maior diversão era perambular na chuva e teu maior prazer era desenhar. E tu querias ficar sozinho para fazer as duas coisas. Percebi que ia ser um artista quando tua mãe me mostrou os desenhos que fazias em dias de chuva, sozinho, trancado no palacete. Lembra a primeira vez que ela anunciou que ia se separar do teu pai e mandá-lo ao diabo? Estava eufórica a ponto de topar encontrar comigo numa tarde de tempestade, em que a cidade estava toda parada, escura. Chegou ensopada, sem nenhum disfarce. Despiu-se com uma encenação estudada, como se estivesse no palco de um cabaré barato. Depois, acendeu várias velas sobre a penteadeira e a mesinha de cabeceira. Sentou na cama. Devorei com os olhos o corpo encharcado. Perguntei se ela havia alcançado uma graça divina. Disse, mais que isso, alcancei minha liberdade. Tirou da bolsa um maço de cédulas novas, as abriu com um único gesto dos dedos mágicos e abanou o maço perto do meu nariz. Senti o cheiro que o diabo gosta e comecei a pensar e a me sentir como um milionário. Ela perguntou, estás agitado por causa do amor ou da fortuna? Os dois estão nessa cama molhada. Eu disse, mas se for para escolher, eu fico com amor. Era o que tua mãe queria ouvir, mas também era o que eu sentia. Naquela tarde ela havia feito a aposta mais alta de toda a sua vida. Tu nem soubeste disso. 3 dias depois, tua mãe perdeu tudo que ganhara para os mesmos jogadores. Mais de 30 anos com tua mãe, Mundo. E quanto teatro! Treinei para ser esse ator e viver essa vida. Fui esse farsante para sobreviver. E durante 30 anos, só traí tua mãe nas noites e tardes que me deitei com a Algisa. O que eu pretendia que tua mãe encarasse como uma vingança sórdida e meio incestuosa de um ciumento, ela via como um ato de desespero, quase infantil. Meu amor, sei que procuras minha irmã quando não podes me encontrar. Dizia. E era verdade. As duas se pareciam tanto que às vezes eu quase me enganava acreditando que uma poderia ser a outra. Mas isso era passageiro. E logo eu me dava conta de que se tratava apenas de uma semelhança física, superficial. Ninguém podia ser tua mãe.
E essa foi a única coisa que eu não pude fingir. Cinzas do Norte, Milton Atum. Obrigado, Bruno. Que é lindo, né? Que atriz que... Você vê que o texto cresce, né? Graças. O texto, quando lido, ela melhora muito o texto. Graças a Deus, a minha burrice em não te contatar foi compensada pela sua inteligência em vir. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Bruno? Me emocionei em São João e de novo aqui. E quantas vezes você encenar será assim? O mundo agradece, o Ranulfo mais do que o mundo. Gente, vamos para os autógrafos? Última pergunta? Vamos. Eu fui conhecer Brasília tem 2 anos. Eu coloquei quando você chega aos 60 anos, começa a vir aquela listinha das coisas que você tem que fazer, porque talvez não haja tempo disponível mais. Então, coloquei na minha lista lá, eu tenho que conhecer Brasília, a capital do meu país. E fui com aquela ideia, que é muito forte aqui, que Brasília é uma cidade feita para o automóvel. Né? Existe um conceito mais ou menos assim, disseminado, de que Brasília foi criada para o automóvel. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei fascinado quando eu entrei na superquadra. Achei aquela ideia de que você pode ir de um lado até o outro do quarteirão, caminhando pelo centro do quarteirão, achei uma coisa fantástica, né? Algo que eu nunca tinha visto. Aqui em Belo Horizonte, não se vê isso. No Rio, São Paulo, nas grandes cidades, é algo que não existe, né? Então, a reflexão que eu gostaria sua, né? Assim, você acha que vai ser possível no Brasil a gente assistir a uma repetição da utopia urbanística das superquadras? Milton, antes de você responder, passa o microfone, por favor, para aquele senhor. Aí ele faz a pergunta e o Milton encerra com as duas. Ali, ó. Boa noite, como é que o senhor chama? Boa noite, meu nome é Márcio Lima, eu sou compositor aqui de Belo Horizonte. Há 20 anos atrás eu fiz uma música que você pegar a primeira letra de cada estrofe, forma a frase Amazônia que te quero verde. Eu não tinha nenhuma intenção do que está acontecendo hoje. O senhor vê assim, alguma direção que eu possa divulgar essa minha música? Ou essa poesia minha? Divulgar nas redes sociais, eu acho que você não divulgou, você deve divulgar. Porque esse é o momento para divulgar toda a mensagem, tudo que foi feito, quanto arte, música, composição, sobre a Amazônia, eu acho que a gente deve divulgar isso. E você vê, 20 anos, né, que você fez e mudou muito em 20 anos o estado da floresta, enfim, houve um retrocesso enorme, né? Então esse chamado vamos dizer, a preservação do meio ambiente hoje é urgente, ao meu ver, né? Sei lá, a gente pode ajudar a divulgar, enfim, mas eu acho importantíssimo. Qualquer música, se você puder mandar para a gente, eu agradeço, né? Depois a gente conversa, porque isso, toda manifestação pela Amazônia, eu acho importantíssimo, porque ela se soma a muitas outras e a pior coisa hoje é o silêncio e a resignação, né?
a gente deve espantar, afastar o silêncio e a resignação. As superquadras, eu acho que foram uma das ideias mais vamos dizer, bonitas do projeto do Lúcio Costa. Porque na superquadra você tinha uma vida de bairro como se fosse, vamos dizer, não o bairro convencional ao qual a gente está acostumado. Mas você pega o modelo lá da 206, 209, onde está a igrejinha, que é a superquadra modelo do Lúcio Costa, né? Lá você tem tudo, todos os equipamentos urbanos. E comércio, tem as quadras comerciais, tem a igrejinha, tem a escola parque, tem tudo, né? Posto de saúde. Então a ideia, vamos dizer, de você circular na sua superquadra, e onde se encontra todos esses equipamentos, é uma ideia incrível de vida comunitária também. E até me disseram, um amigo meu, um poeta de Brasília, o Nicolas Berr, me disse: você sabe por que os prédios têm 6 andares? É porque do 6º andar as mães podem chamar os filhos que estão brincando lá embaixo. Era um sonhador, né? Ele idealizava isso, né? Queria, vamos dizer, essa... Agora, se você quiser ter vamos dizer, ler uma discussão sobre Brasília, os prós e os contras, eles estão no Pontos de Fuga. Porque uma das coisas que o personagem diz é que defende Brasília, que muita gente critica Brasília por causa vamos dizer, das periferias das cidades satélites, né, aquele plano piloto, vamos dizer, muito bem resolvido, e com essa vida, esse modo de vida, vamos dizer, quase, vamos dizer, solidário, etc., mas por uma elite. E, no entanto, Brasília é cercado pelo Brasil, né? Pela nossa, enfim, por favelas. Né? Só que nos anos 50, quando eles fizeram o projeto de Brasília, eles não podiam prever 1964, o golpe. Assim como nós não podíamos prever o que aconteceu no Brasil nos últimos 2 ou 3 anos. Não é mesmo? A gente não tem essa, vamos dizer... Então, houve algum grau de ingenuidade no projeto? Sim, mas eles estavam pensando num Brasil democrático, eles não estavam pensando no Brasil, vamos dizer... eles estavam pensando no Brasil com Anísio Teixeira, com Darcy Ribeiro, com Paulo Freire, e não no Brasil de sei lá quem. Aí vocês escolham os ministros dos anos... Aí há vários, né? É melhor nem nomeá-los, porque não merecem. Então essa ideia, vamos dizer, da vida do bairro, da vida comunitária, com os equipamentos urbanos todos, era uma ideia incrível. E ele queria ampliar isso, assim como o colégio onde eu estudei seria um modelo. Os colégios de aplicação seriam, vamos dizer, modelos para um projeto de escola pública no Brasil, com um horário integral, com estudantes com artes, laboratório de fotografia, com tudo integrado. Era uma utopia, vamos dizer, era um sonho, né, que foi interrompido. Né, foi interrompido. Como muitas vezes nosso sono é interrompido por um pesadelo. Gente, muito obrigado. Vamos para os autógrafos. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.